assuntos favoritos. Lair, câncer é doença ou não é doença? Não, câncer não é uma doença. Câncer é um sintoma de algo que está acontecendo no corpo que não está certo. Então, você tem que ver o câncer como um sintoma e não como uma doença. O tumor, por exemplo, ele é um sintoma. Não adianta eu tirar o tumor, isso não resolve nada. Tirar o tumor, ele vai recidivar, porque o terreno tumoral está lá, você não mexeu nele. Você entendeu? Você imagina um peixe que está nadando num rio contaminado e esse peixe desenvolveu um tumor hepático. Isso acontece quando a água está muito contaminada. Eu tiro esse peixe de lá, eu opero esse peixe, tá? Eu faço a ressecção do tumor hepático e eu jogo ele de volta no mesmo rio. Foi o rio que gerou o tumor hepático nele, pela intoxicação, pelos metais pesados, etc. Eu agora volto esse peixe para o mesmo rio, ele vai continuar desenvolvendo o mesmo problema. Não resolvi nada. Eu só gastei dinheiro com cirurgia, etc. e tal. Então, primeiro, o tumor não é o câncer, o tumor é o sintoma, e o câncer per se nem é uma doença. Ele é uma sintomatologia. Como a febre é um sintoma, o câncer é um sintoma de que existem um ou vários distúrbios metabólicos no corpo. Certo? Quais são as fases do câncer? Você tem 3 fases. Você tem a fase da iniciação, que é quando o câncer se inicia. Você tem a fase da promoção do câncer. E você tem a fase da progressão. Então, é iniciação, promoção, progressão. Quando você ainda não tem câncer e nem quer ter, você vai fazer uma prevenção. Essa prevenção ocorre antes da iniciação. Coisa que funciona, por exemplo, antes da iniciação do câncer, depois que o câncer já se iniciou, às vezes não funciona mais. Eu tenho que ver que fase que está para ver o que eu vou aplicar. Então, se você tem uma vida saudável, um estilo de vida saudável, se você dorme bem, se você se alimenta bem, provavelmente você não vai ter câncer. Agora, uma vez que o câncer se iniciou, isso aí já não vale tanto, porque agora você tem que cuidar de uma coisa que está acontecendo. Aí você vai ter que bloquear a promoção do câncer e, às vezes, você tem que bloquear a progressão do câncer, que é o caso da metástase. A metástase é quando o câncer ele migra. A célula cancerígena ela tem a habilidade de migrar para outros lugares. Por exemplo, a maior parte das células migram para o pulmão. É o lugar onde tem mais metástase no câncer, no pulmão. E é fácil você entender porque todo o sangue passa pelo pulmão. Então, a maioria das metástases é para o pulmão. Se bem que existem cânceres que têm especificidade. Por exemplo, o câncer de mama e o câncer de próstata, eles gostam de fazer metástase para osso. Tá? Fazem para pulmão também, mas tem preferência, como se fosse uma atração. Tem até hoje substâncias químicas que eles estudam, e é como se o osso chamasse o câncer de mama, é como se o osso chamasse o câncer de próstata, entendeu? Tem uma certa preferência, mas para ter uma metástase, para uma célula migrar para outro lugar, e lá ela formar um outro tumor, que é o tumor metastático, isso requer uma série de requisitos, que se não estiverem presentes, vou dar um exemplo para você. Se não houver uma angiogênese, porque a célula, ela migrou, para ela crescer e formar uma população, formar um tumor metastático, ela precisa de sangue, ela precisa de se nutrir também. E para ela se nutrir tem que ter vasos. Só que lá não tinha vaso, ele chegou lá sem vaso. Então o próprio câncer desenvolve a sua própria vasculatura. Isso chama angiogênese. De que parte da célula que vem o câncer? O câncer, por incrível que pareça, vem do citoplasma. Eu sei que muita gente que está me assistindo está achando isso um absurdo, mas eles têm experimentos fazendo transferência nuclear. O que é isso? Eu pego uma célula saudável e pego uma célula cancerígena. Se eu pegar o núcleo da célula cancerígena, transferir para a célula saudável, não tem câncer. Se eu pegar o núcleo da célula saudável, transferir para a célula cancerígena, tirar o núcleo da célula cancerígena e trazer um núcleo normal, essa célula que vai desenvolver é cancerígena. Então, o câncer é uma manifestação citoplasmática. E isso vai contra tudo que se entende de câncer até hoje. Isso faz uma diferença enorme, porque a nossa abordagem
que a gente ensina para os alunos é que o câncer é uma doença metabólica. Ele não é uma doença genética. Existe uma instabilidade do genoma? Existe uma instabilidade do genoma causada pelo processo mitocondrial. Otto Warburg, em 1931, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e ele ganhou de novo em 1944, só que na época o Hitler não deixou ele receber. Ele era um judeu alemão e o Hitler respeitava ele muito, porque o Hitler tinha uma fobia que teria câncer. E como ele era a maior autoridade em câncer na Europa na época, ninguém incomodava ele, apesar de ele ser um médico judeu. E ele ganhou, em 1931, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina porque ele descobriu que o câncer era uma doença metabólica. Porque se costuma dizer que o câncer tem remissão e não cura, né? Então, o câncer, na hora que a determinação pela oncologia de cura é quando você tem um câncer, você trata esse câncer e nos próximos 5 anos ele não volta. Aí a oncologia diz, esse paciente está curado. Se ele voltar com 5 anos e um dia, aí eles não chamam isso, chamam esse câncer de curado, que é uma piada, pô. O câncer, na realidade, ele pode não curar nunca. Ele pode ser crônico e ele pode ter remissão com 20 anos. Câncer de bexiga, por exemplo. Esse aí não tem, né? Você pode ter tido um câncer de bexiga 20 anos atrás e ele voltar hoje. Quer dizer, está curado? Não, estava em remissão. Então, é preferível você chamar o câncer que está em remissão do que ele está curado, porque você nunca sabe quando que ele vai poder voltar ou não. Se não faz químio, não faz rádio, o senhor sugere qual seria o tratamento melhor para o câncer? Existe um tratamento multifatorial. É assim, se eu cortar as árvores da floresta amazônica, todas, eu não preciso convidar os macacos para mudar de lá. Macaco só fica onde tem galho. Macaco pula o dia inteiro de galho em galho. Se não tiver galho, ele vai embora. Então, se eu quiser que os macacos da floresta amazônica vão embora, eu corto as árvores da floresta amazônica. Os macacos vão embora. Eu não preciso convidar animal de deserto para mudar para lá. No momento que virar deserto, os animais de deserto vão chegar. A mesma coisa acontece aqui, no corpo. Se eu tiver um ambiente chamado ambiente biológico tumoral, eu desenvolvo câncer. Agora, se eu mudar o território biológico, o câncer vai embora. O câncer não fica num órgão, num organismo saudável. Então, o que eu tenho que cuidar? Tenho que cuidar da biologia da pessoa. Então, primeiro eu vou ver o seguinte, o que causou o câncer? Só tem 3 coisas que causam câncer, só 3. Ou sozinhas ou combinadas. Primeiro, um conflito emocional. Você vai ver que a mulher se divorciou do marido que ela achava que vivia a vida inteira e 2 anos depois ela apresenta com câncer de mama. Isso é muito comum. Eu vejo isso com muita frequência. Tem sempre um conflito. O pai morreu, o filho morreu, a mulher tem um câncer de ovário 2 anos depois, ou um câncer de mama, e assim por diante. O filho morreu, o pai tem um câncer de testículo. Então, sempre existe, nos últimos 2 anos, antes do câncer aparecer, existe um conflito emocional. Se o conflito predomina, eu tenho que tratar o conflito emocional, não adianta ficar dando remédio. Bom, qual a outra causa de câncer? É a desnutrição. Todo paciente com câncer é um paciente desnutrido. Ele tem uma desnutrição. Então eu tenho que cuidar dessa nutrição dele. Então eu tenho que cuidar da parte mental dele, psicológica, eu tenho que cuidar da parte nutricional dele e a terceira causa é toxinas, venenos. Então o paciente geralmente está intoxicado, está desnutrido e está emocionalmente com conflito. Então, ou é a combinação desses 3, ou um deles predominando. Então, como é que eu trato? Eu vou cuidar da parte mental, eu vou cuidar da parte nutricional. Por exemplo, uma pessoa que tem uma alergia alimentar. Essa alergia alimentar contribui na predisposição de aparecer o câncer. Não adianta eu tratar o câncer e não cuidar dessa alergia alimentar que ele tem. Descobrir qual alimento que faz mal para eles. Vamos supor que o alimento seja glúten. Vamos supor que o alimento seja leite. Então eu vou ter que tirar o glúten, eu vou ter que tirar o leite, eu vou ter que tirar os 2. Se eu continuar dando glúten e leite, não adianta. A célula cancerígena, ela se alimenta de 2 coisas, só 2 coisas. Ou ela ingere glicose, ou ela ingere glutamina.
A glutamina é mais para os cânceres de origem hematopoéticas, linfomas, leucemias. Para quem está nos assistindo e não sabe o que é glutamina, por exemplo, a gente pode dar alguns exemplos? Tá, pô, a glutamina é um aminoácido, tá? Que vai formar o GABA no cérebro. Então a glutamina e ela protege a parte do intestino. Só que pessoas com câncer nós devemos evitar dar para ela glutamina, principalmente se ela tem um câncer hematopoético, se ela tem um linfoma, uma leucemia, um mieloma múltiplo. Então esses nós não podemos dar glutamina em hipótese alguma. Mas o que me interessa aqui mais é o açúcar, é a glicose. A célula cancerígena, e foi o Otto Warburg que ganhou o prêmio Nobel em 1931 por causa disso, a célula cancerígena, ela se alimenta predominantemente de açúcar. E ela prejudica, você já deve ter visto paciente caquético, morrendo, moribundo, em carne e osso, em pele e osso, e o tumor está crescendo. O tumor cresce e o paciente está definhando. Por quê? Ele está pegando toda a glicose que tem. Então, se eu pegar um paciente com câncer e tirar dele a glicose, tirar dele o carboidrato, o tumor encolhe. Mas qual a conduta hoje? Vai no médico, o médico fala, você vai fazer quimioterapia. Doutor, e alimentação? Ah, fica à vontade. Se fosse você, tomava até sorvete. Pode, vai lá no shopping, toma sorvete, aproveita. Quer dizer, se eu agora estou fazendo quimioterapia, que já não tem uma eficácia muito boa, a eficácia é pífia, eu posso discutir isso depois com vocês. Ah, e eu ainda vou para o shopping tomar sorvete, que é açúcar puro, então eu estou alimentando diariamente o meu câncer se eu estou tomando sorvete diariamente. Agora, se eu arrumo uma dieta chamada cetogênica, onde o carboidrato é quase zero, o meu câncer regride. Então, o Dr. Thomas Seyfried, que é hoje uma das grandes autoridades do mundo em dieta cetogênica, ele pega pacientes com câncer, ele põe os pacientes em dieta cetogênica e os tumores vão encolhendo. Mas, infelizmente, isso ainda não chegou ao Brasil. Porque mesmo um colega médico que está nos assistindo, quando eu falo dieta cetogênica, ele fala, o que é isso? Eu, por curiosidade, eu olhei no Amazon.com, acho que semana passada, para ver quantos livros tinha de dieta cetogênica no Amazon.com. Pois é, então, aí eu olhei no Amazon.com, até 100 livros eu contei, tá? Mas tem muito mais. Porque eu fui até a página 8 e tinha até a página 100. Devia ter mais ou menos, sei lá, uns 1000 livros sobre dieta cetogênica. E o brasileiro não tem noção nem o que é dieta cetogênica. Dieta cetogênica é quando eu baixo o carboidrato profundamente e eu aumento a quantidade de gordura. Gordura boa. Porque você tem gordura ruim e gordura boa. Não é, as duas não são iguais. Por exemplo, a gordura trans, ela é altamente prejudicial. Inclusive causa câncer. Quando você compra esses óleos vegetais no supermercado, para o óleo não estragar, ele tem uma hidrogenação parcial. Então ele é gordura trans. Você traz o veneno toda semana ou todo mês para casa de uma gordura trans que você coloca na sua cozinha. Isso é um absurdo, mas todo mundo faz isso. E aqui em casa, por exemplo, só entra óleo de coco. Nós só cozinhamos com óleo de coco. Porque o óleo de coco não tem jeito de ser trans. Entendeu? O pessoal também conhece muito pouco de óleo de coco. Deve ter uns 40 livros na Amazon.com sobre óleo de coco. Eu recomendo, sei lá, estudar. Porque a maioria do que eu escuto na televisão é bobagem. A pessoa fala óleo de coco engorda. Então você não entende absolutamente nada de nutrição. Porque o capróico, o caprílico, o cáprico, o láurico são ácidos graxos de cadeia média. Eles não têm jeito de ser acumulados, não viram triglicérides, não pode ser acumulado no tecido adiposo e, pelo contrário, são até termogênicos. Em todos os lugares do mundo onde predomina a dieta do coco na culinária, você não tem obesidade. As pessoas são todas magras. Por exemplo, as ilhas do Pacífico, onde predomina a culinária do coco, todo mundo é magro, não tem obesidade. Tá? Não tem AIDS também. São mais saudáveis, né? Não tem AIDS, tem HIV, mas não tem AIDS, porque o HIV, para virar AIDS, o ácido láurico, que é predominante no coco, para você ter uma ideia, o leite materno tem 19% de ácido láurico, o coco tem 47%. Então o ácido láurico, quando ele cai no estômago, ele vira monolaurina. Ele mata fungo, ele mata bactéria, ele mata vírus, ele mata parasita. Então isso te dá uma saúde muito grande quando você se alimenta. Você não precisa usar filtro solar. Você toma o coco na hora de ir para a praia,
uma colher de sopa de coco, de óleo de coco, ou você passa o óleo de coco na pele. Também não deixa queimar. Pode ficar o dia inteiro no sol. Ah, então fica a dica, excelente protetor solar. Excelente protetor solar, natural, faz bem, é absorvido, vai contribuir. Não tem. A nossa família, todo mundo usa, as crianças, os netinhos, tudo usa óleo de coco para ir na praia. Tá? Por isso que ele está com essa cor maravilhosa. Pois é, primeira coisa que eu não tenho. Uma das coisas que a gente aprendeu na pós com o Laer era justamente isso, né? Que inclusive mulheres, uma coisa que ele citava sempre, mulheres com corrimento, né? Com candidíase. Candidíase. Pois é, porque o ácido láurico, ele vira monolaurina, e uma das propriedades da monolaurina é antifúngica. Então ela mata a Candida albicans. Porque a Candida albicans, ela pode evoluir para a Candida glabata e causar câncer. Uma das causas do câncer é o fungo. Não é a Candida albicans que vira glabata. A albicans, propriamente dito, não causa câncer. Mas quando o terreno é propício, ela se transforma em glabata. E aí ela é uma causadora de câncer. Nesse caso, é ingestão, é tomar, assim, comer de colher o óleo de coco. É, tomar de colher. Uma colher de sopa tem 14 gramas de óleo. 14 gramas. Então você toma 1 a 2 vezes por dia, tá? Mas é isso aí. Aí a dieta cetogênica que nós estamos falando. Então você ingere as gorduras boas, o ômega 3, o ômega 6, o ômega 9, porque é outro problema que existe. Todo lugar que você lê, você fala assim, mas nós temos muito ômega 6 e pouco ômega 3. É verdade, mas o ômega 6 que nós temos também está lesado, porque ele tá oxidado. Então, às vezes, é importante você tomar o ômega 6 não oxidado. Faz muito bem para a saúde quando você faz isso. Então, isso aí, quando predomina na sua dieta essas gorduras boas, e você cai o carboidrato, o câncer começa a diminuir. Você começa a tratar o câncer só com dieta. Entendeu? Nós trabalhamos com oxigênio, porque o Warburg mostrou que o oxigênio para a célula cancerígena é igual ao sol é para o vampiro. O vampiro tem que entrar no caixão e se fechar lá, porque se ele amanhecer o dia, o raio do sol mata ele, não é assim que é a lenda? Pois é, mais ou menos aqui. O oxigênio mata a célula cancerígena. Então, se eu tiver um tumor e eu jogar oxigênio nesse tumor, a célula cancerígena desenvolve apoptose. Porque o problema da célula cancerígena é que ela tem dificuldade de morrer. Ela tem uma telomerase aumentada e ela não tem a capacidade apoptótica, que é a morte natural por suicídio, então ela vai proliferando e vai aumentando. Quando você joga oxigênio nela, é um jeito dela morrer, entendeu? Então tem várias abordagens que você tem que fazer. E os detox tem muito câncer com metal pesado, que é a oncologia clássica não dá bola, que mercúrio, chumbo, alumínio, que predispõe ao câncer. Então isso tem que ser retirado, quelado. Entendeu? Você faz quelação, inclusive oral. Coentrum, que é um condimento simples, você colocar na comida, faz quelação. Entendeu? Clorofila faz quelação. Aqueles tratamentos com oxigênio, né, que a gente aprendeu o Von Ardenne. na tua pós, o Von Ardenne, né? Uma das indicações seria essa, né? O Von Ardenne, ele era um físico, ele foi quem desenvolveu a bomba atômica russa, ele era um gênio. Ele, inclusive, tem patente na área da geladeira, patente na área do ar-condicionado, tem várias coisas que ele desenvolveu. E ele também entrou na área médica. Ele desenvolveu uma medicina própria, chama-se Medicina de Von Ardenne, onde existe um tratamento usando oxigênio em altas doses, com todo um protocolo, que alguns médicos, meus alunos, aprendem a trabalhar, porque o oxigênio é uma coisa que é permitida, não tem nada proibido. Então a gente usa o protocolo de Von Ardenne no tratamento de câncer com resultados espetaculares. Espetaculares. Lá tem diferença entre regiões, por exemplo, a incidência de câncer aqui nos Estados Unidos é diferente? O ambiente predispõe muito. Então, uma região onde é muito rica em mercúrio, por exemplo, na região onde tem garimpo, então a incidência de câncer pode ser maior. Uma região onde predomina muito o alumínio no ar, pode ser maior. Quer dizer, as toxinas, em geral, prejudicam. Nós temos centenas de milhares de células cancerígenas por dia. Nós estamos tendo câncer o tempo todo. Só que nós temos um sistema imune que vai lá e combate
destrói essas células, não deixa elas crescerem. Porque o mecanismo do câncer é assim, ó. Você imagina um carro, ele tem um acelerador, ele tem um freio. Você acelera quando você quer correr, você freia quando você quer parar. Então eu tenho genes que aceleram, são chamados oncogenes. Eles aceleram a multiplicação das células. Então se esse oncogene foi ativado, eu começo a reproduzir minhas células, começo a formar tumor. Por outro lado, eu tenho os genes chamados supressores, que é o freio, que não deixa isso acontecer. Então fica uma briga entre o gene oncogênico, que vai aumentar, e o gene supressor, que vai diminuir. Quando você tem o que se chama de polimorfismo genético, num desses, vou dar um exemplo bem clássico. Vamos pegar a Jolie aqui, a Angelina Jolie, que tirou as mamas. Ela tem o BRCA1/2 positivo. A família dela tem um polimorfismo genético, deve ter gente nos assistindo que tem também, que nesse polimorfismo genético, o que aconteceu? Ela tem o BRCA1/2, que é um gene supressor, que não deixa o câncer de mama ir para frente. No caso dela, deixaria ir para frente porque ela tem um polimorfismo. Então ela foi no médico e resolveu fazer a operação, porque eu não recomendo. Isso não há necessidade disso hoje, do que a gente conhece da fisiopatologia. É mudar a dieta, exatamente. Mudando a dieta, resolveria o problema. Mas ela não quis, ela tirou, né? E aí depois tirou o ovário, daqui a pouquinho tira o útero, vai desmontando, vai tirando, né? Então, por exemplo, isso aí, o BRCA1/2 é um gene supressor, entendeu? É o tratamento da medicina tradicional, né? Em vez de te dar saúde, que é o que eu sempre falo para os pacientes. Eu não me lembro de cadeira nenhuma na faculdade, sem querer ser pessimista ou desmerecer os professores que eu tive na faculdade, mas eu não me lembro de cadeira nenhuma que dizia assim, como é que eu faço para dar saúde? Nós médicos não somos treinados em saúde. Aliás, o Brasil não tem nenhum Ministério da Saúde. O Brasil tem Ministério da Doença. Porque 85% da verba do SUS é gasta nos últimos 2 anos de vida do brasileiro. Isso é dado do IBGE. É gasta nos últimos 2 anos de vida do brasileiro. Ou seja, quando vai lá, já não tem mais jeito. Quer dizer, o gasto maior que existe é aquelas pessoas que já estão morrendo. Aqueles gastos de CTI, etc. e tal. Então nós não temos Ministério da Saúde. Não temos esse trabalho de prevenção, que é um problema muito sério no Brasil. Porque, por exemplo, se eu perguntar para você assim, você que está nos assistindo, você acha que mamografia e prevenção de câncer de mama, você fala assim, não, de jeito nenhum. Você não se previne câncer de mama com mamografia. Mamografia é detecção de câncer de mama, tem nada a ver com prevenção. A mulher vai lá, ela fuma, ela bebe, ela come mal, ela dorme mal, ela é estressada, ela faz a mamografia, que é uma radiação forte, e ela não tem nada. Aí ela fala, posso continuar assim, tem nada. Até que um dia tem. Então, às vezes a mamografia é um incentivo para a pessoa até obter o câncer. Tanto é que, eu não sou leviano para falar isso sem ter conhecimento de causa, se você pegar os países de primeiro mundo, se você pegar os Estados Unidos, se você pegar o Canadá, por exemplo, o que acontece? Hoje, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suécia, você faz mamografia somente depois dos 50 anos. E tem que esperar pelo menos 3 anos entre um e outro. Eu conheço uma mocinha aqui no Brasil com 25 anos de idade, faz mamografia todo ano. Quer dizer, acaba tendo câncer de mama por causa da radiação da mamografia. E não sou eu falando isso, não. Eu estou aqui falando, se você achar que não, você pode me desafiar, que eu vou te mostrar na literatura, tudo certinho, as consequências, os últimos trabalhos publicados no frigir dos ovos. Na realidade, a mamografia acaba prejudicando do que ajudando. Essa é a grande realidade. Cada mamografia são 100 chapas de raio-x, mais ou menos, é isso? Era. Agora eles diminuíram um pouco, mas agora, eu tenho um trabalho recente, 2012, provando que essa mamografia agora, com a radiação mais baixa, prejudica 4 vezes mais do que a outra. Ou seja, não resolveu nada. E a lesão que faz nos tecidos, né? Você imagina se a pessoa a mulher tem um câncer lá que ela não sabe. Na hora que dá aquela espremida, aquilo ali libera para causar metástase. Olha, só quem já teve, eu já tive uma prótese rompida, com uma
Então, com a mamografia. Com a mamografia. Então, assim, ó, só quem é mulher e já passou sabe bem o que o doutor Laí está falando. Eu sei. Bem não pode fazer. Mas muitas são ingênuas e falam, não, eu quero um mamógrafo, que não fazem passeatas para querer um mamógrafo no bairro. Eu falo, o bairro que não tem mamógrafo é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. Essa é a grande... Eu sei que é duro falar isso, e eu falo com tranquilidade, porque eu estudo 12 horas por dia de medicina, e eu tenho trabalho à vontade para mostrar para quem quer, que queira me desafiar, entendeu? Vírus, tu acabou de falar, né? Que fungo é uma das causas de iniciação do câncer. Qual é o papel do vírus? O vírus também tem doenças, tem tipos de câncer, principalmente linfoma, leucemia, que tem uma carga virótica muito alta. É um coadjuvante. E muitas vezes você não cura o câncer porque você não cuidou de atacar o vírus. Você tem que tratar o vírus, às vezes. Porque se você não trata o vírus, tem recidiva. Entendeu? Muitas das recidivas que ocorrem no câncer é porque você não cuidou da parte virótica. Nem todo câncer tem vírus, tá? Mas muitos têm vírus. E aqueles que têm vírus, você não consegue tratar só com os tratamentos, vai recidivar por causa do vírus. Então, como você não sabe, o ideal é fazer a abordagem do tratamento virótico. E a recidiva, normalmente, ela é mais agressiva, né? Ela é mais agressiva pelo seguinte, porque a quimioterapia, ela matou as células mais fracas e ficou de reserva as células mais fortes. Porque o que causa o câncer são células-tronco, cancerosas. Hoje nós sabemos que o câncer tem a sua célula-tronco, que geralmente não morre com a quimioterapia. Então você mata todas as outras células, mas a célula-mãe, ela geralmente não morre. E como agora ela ficou resistente, porque ela enfrentou a quimioterapia, se houver uma recidiva, geralmente o câncer vem mais agressivo. Como é que é o protocolo para escolher droga para tratamento? Para ser aprovado, você está falando? Porque o Laí tem uma experiência grande nisso, porque ele trabalhou... Eu fui 8 anos e meio da indústria farmacêutica. Eu fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme por 3 anos e meio nos Estados Unidos. Fui diretor executivo, cheguei a vice-presidente da Ciba Corporation, hoje Novartis, por 5 anos e meio. Então, 8 anos e meio da minha vida, além de dar aula na faculdade, eu também pertencia à indústria farmacêutica. Então, eu conheço muito bem o que acontece dentro da indústria. O FDA e o sistema da Anvisa brasileiro também é o mesmo, mostra o seguinte: para você mostrar que uma droga tem uma ação anticancerígena, ela tem que diminuir pelo menos 50% o tumor e permanecer reduzido em menos de 50% do tamanho por pelo menos 28 dias. Na minha opinião, esse é um critério totalmente errado, porque diminuir o tumor não significa que você está tratando o câncer. Porque o câncer não é o tumor. O tumor é um sintoma, um simples sintoma. Meu câncer pode estar piorando e meu tumor pode estar diminuindo. Se fosse assim, a cirurgia resolvia, né? A cirurgia extirpa tudo. Extirpa, então. Até onde a gente conhece, né? Inclusive, às vezes, a cirurgia até piora, porque no campo cirúrgico ali, por exemplo, aquilo ali pode liberar células cancerígenas que caem na corrente sanguínea ou no linfático e vão causar metástases. Então, tem estudos mais recentes mostrando que, em muitos casos, ocorreu a metástase por causa do procedimento cirúrgico. A verdade é a seguinte, a quimioterapia, a rádio e a cirurgia deixam a desejar, porque eu sei que vai chocar muito das pessoas que estão nos assistindo. Nos últimos 50 anos, não houve diminuição na mortalidade do câncer. E eu provo isso. Você fala, mas melhorou. Não, melhorou não. É assim, você hoje faz o diagnóstico mais precoce. Escuta. Então, um câncer que ia ser diagnosticado daqui 3 anos, eu diagnostico ele hoje. Então, ele vai viver mais tempo com câncer. Quando passar dos 5 anos sem câncer, ele vai dizer, está curado. Então, isso aí, a estatística é confusa aí. Então, muitos desses casos entram na estatística. Quem faz a análise profunda, estatística disso, e tem publicações recentes sobre o assunto, mostram que nos últimos 50 anos não houve nenhuma diminuição na mortalidade de câncer. Quais são os tipos mais comuns? De câncer? Tu já tinha citado 1 ou 2, né? Tá. São muitos os tipos, né?
Tem mais de 250 tipos diferentes de câncer, mas a base é a mesma, tá? Na maioria deles. Os Estados Unidos tem por ano em torno de 1.800.000 casos novos. 1.800.000. O Brasil tem um terço disso. Ele tem mais ou menos 600.000 casos, 680.000 casos novos por ano. Isso é diagnóstico mais precoce ou é... Isso é tudo misturado, tudo misturado. Não, porque nós também temos uma população menor que a americana. Primeiro. Segundo, os americanos estão mais intoxicados do que nós, porque a dieta americana é muito pior que a dieta brasileira. Então, a incidência de câncer lá é maior, sim, per capita. Além deles terem mais gente. Então, também mostra essa diferença. No Brasil, os cânceres são, o mais comum deles é pele, depois é próstata, depois é mama, depois é intestino, depois é pulmão. Essa é a ordem. Tá? Se bem que a maioria dos cânceres de pele são, entre aspas, benignos. Porque o único câncer de pele que você pode se preocupar mesmo é o melanoma. Que só 10% dos cânceres de pele são melanoma, 90% não são. O dos melanomas, apesar de eles serem 10% dos cânceres de pele, eles representam 85% da mortalidade de câncer de pele. Então, eles são os verdadeiros assassinos, eles é que matam. E, por incrível que pareça, eles não estão relacionados com o sol. Porque eles têm estudos, por exemplo, na Inglaterra, nos Correios. Quem é que tem mais melanoma? O cara que trabalha na burocracia do Correio, distribuindo carta ali para onde que vai, ou o carteiro que entrega na rua e está no sol o dia inteiro? O cara que distribui tem mais melanoma. Vamos para os navios. Quem tem mais melanoma? O cara que trabalha na superfície do navio ou o cozinheiro que está lá no porão? O cozinheiro que está lá no porão. E você vai olhar o melanoma, ele é assim, ele aparece atrás do joelho, ele aparece dentro da boca, entendeu? Ele aparece na axila. É um lugar onde você não... O familiar nosso apareceu no olho. Aparece no olho, entendeu? Então ele não está relacionado diretamente com o sol, tá? Que inclusive existe esse mito de que o melanoma acontece mais em quem pega mais sol, ele estava justificando que justamente é o contrário. E não é só isso não, se você olhar o globo terrestre, quanto mais longe você estiver do Equador, maior a incidência de melanoma. Então eu tenho mais melanoma mais para o norte e mais para o sul do Equador, entendeu? Vou dar um exemplo, o pessoal em Porto Alegre tem mais melanoma do que o pessoal de Fortaleza. Pode olhar nos dados do IBGE que você vai ver. Porque a Fortaleza está muito mais perto do Equador do que Porto Alegre. E a estatística é essa mesmo. Então, se a estatística é essa, que quanto mais você se afasta do Equador, mais melanoma você tem, então essa teoria de que o câncer causa melanoma é uma piada, na minha opinião, é uma piada. E eu tenho outra coisa, o raio solar... Você tem o raio ultravioleta, você tem o A, o B e o C. O raio ultravioleta C não chega até nós, não chega aqui na crosta terrestre. Ele é bloqueado lá em cima, então esquece ele. Vamos pegar o A e o B. Tá? Então, 5% da radiação solar que você recebe de raio ultravioleta é B. 95% é A. A maioria dos filtros solares que você compra ali na esquina... Eles bloqueiam o B e deixam o A livre. O A é que causa esses cânceres locais, localizados. Então, olha que paradoxo, você está bloqueando uma coisa que não é a que causa. Hoje há uma mudança, estão fazendo os chamados filtros solares largo espectro, para pegar o A e o B, mas eu venho falando disso tem 20 anos. E quando eu falava, todo mundo achava um absurdo que eu estava falando, porque a literatura estava saindo mostrando que, inclusive, um filtro solar podia aumentar o câncer de pele. Porque a pessoa passava, se achava protegido e ficava 10, 12 horas no sol. E, na realidade, acabava protegendo só o UVB, que é o que fabrica a vitamina D. E a vitamina D, ela tem muito a ver com câncer, porque ela protege você contra o câncer. Uma pessoa que tem câncer, seja ele qual for, dos 250 tipos, e tem uma vitamina D baixa... ela tem uma predisposição muito maior de morrer desse câncer. Então, eu acho que um dia vai ser até malpraxis. O médico um dia vai poder ser condenado se ele está tratando de um paciente com câncer e ele não está cuidando da vitamina D desse paciente. O 25-hidrox-D,
que é o modo de você medir a vitamina D no sangue, na realidade nem a vitamina é uma provitamina, porque a vitamina propriamente dita é difícil de medir, ele deve estar acima de 50 nanogramas por ml, para você estar protegido. Então, se você me perguntar assim, você conhece alguma vacina contra câncer? Conheço. Se você mantiver os seus níveis de 25-hidroxi-D no sangue acima de 50 nanogramas por ml, entre 50 e 90, você está protegido contra muitos cânceres. Por exemplo, você está protegido contra o câncer de mama, você está protegido contra o câncer de próstata. É impressionante a literatura. Tem a redução de câncer de mama, quando você eleva os seus níveis de vitamina D acima de 50 nanogramas, chega a ser mais de 50%. Como é que a gente baixa essa insulina, Lê? De novo, é com a dieta, porque a diabetes não é uma doença que vai ter um remédio que vai resolver. Não existe nenhum remédio que vai resolver o problema da diabetes. Diabetes é uma doença nutricional. Doença nutricional não se resolve com remédio. Pode remediar, mas não resolve. Vai ter a ver com a nutrição. Então, eu sei que é um grande... vai contra o que você pensa, mas é a verdade, porque os pesquisadores mais modernos estão nessa linha. Existe um cara nos Estados Unidos chamado Bernstein, o Dr. Bernstein, ou Bernstein, que a gente chama Bernstein. Esse indivíduo tem hoje 84, 85 anos. Ele é diabético tipo 1 desde os 12 anos. Ele é há mais de 70 anos que ele é diabético. Ele é o recorde mundial do Guinness, do cara que viveu mais tempo até hoje com diabetes tipo 1. Antes dele era um japonês que morreu, ele hoje é o primeiro lugar. Esse indivíduo era um engenheiro até 1985, quando ele se formou em medicina. Ele é um endocrinologista. Ele tem um livro chamado Diabetes Solution, a solução para o diabético. Vem gente do mundo inteiro consultar com ele, porque ele, além de ser endocrinologista, além de ele ser o recordista, ele sabe muito bem, porque ele tratou durante 70 anos a própria diabetes. E ele tem esse pensamento que eu vou dizer aqui agora, que insulina causa diabetes. Você pega um paciente que é diabético tipo 2 e que vai piorando, já tomou todos esses remédios modernos que valem muito pouco, e aí ele cai na insulina. Você, se faz uso de insulina, você sabe o que eu estou falando. Cada vez que você volta no seu médico, ele tem que aumentar a dose da insulina. E você já viu que você ganhou de peso? Desde que você começou a insulina? A insulina é lipogênica, ela te engorda. Cada vez você vai engordando mais. E cada vez que você recebe mais insulina, você desenvolve mais resistência insulínica. E resistência insulínica leva a diabetes. Então, olha o paradoxo. Insulina causa diabetes. Isso é o conceito moderno, moderníssimo que se tem, dos trabalhos recentes que estão lançando. O que o médico geralmente faz? Ele cuida da glicemia. Ele fala assim, eu tenho que baixar a sua glicemia. Tem 5 estudos multicentros na literatura, o ACCORD sendo um deles, dos principais, onde aqueles pacientes que regularizaram a glicemia morreram mais cedo, tiveram mais infarto, tiveram mais acidente vascular cerebral e tiveram mais mortes súbitas. Olha, se nós aprendemos na faculdade que a gente tem que baixar a glicemia do paciente para ajustar. Tem 5 estudos multicentros importantes. Tá? 5. Em vez de melhorar, piorou. Piorou. Se você trata com sulfonilureia, que são esses hipoglicemiantes orais, você, na realidade, o seu paciente vai viver menos, porque você está tratando com esses remédios. Porque o médico fala assim, ó, nós vamos te dar um remédio para você baixar a glicemia. Você pode comer o que você quiser. Não é verdade. O médico tem que falar assim, ó, você tem que ficar longe do carboidrato. De novo, a gente cai na dieta cetogênica. Você vai ver que eu converso, chego na dieta cetogênica. A dieta cetogênica ela tem 95 anos de existência. Ela começou na Mayo Clinic, depois ela mudou para o Johns Hopkins, que é uma das grandes universidades americanas. E o Johns Hopkins é o centro disso no mundo. E ficou muito famoso porque a dieta cetogênica trata epilepsia. Você tem um filho que tem 30 convulsões por dia. Tinha uma pergunta, quando nós estávamos a caminho aqui de São Paulo,
Tem uma paciente com um filho epilético que ela fez... olha, pergunta para o Dr. Lair como é que eu trato epilepsia. A Ana abriu para mim. Então vamos lá. Então vamos lá. Eu vou contar um caso muito interessante. O Jim Abrams é um produtor de Hollywood. Ele tem um filho que chama Charlie. Charlie, e tem a Charlie Foundation, que você vai olhar lá você vai entrar no Google, digitar Charlie Foundation, você vai cair no que eu estou falando. E aí o que ele fez? Esse menino tinha 30, 40 ataques epiléticos por dia. Fez 2 cirurgias cerebrais. Nada resolveu. Aí falaram com ele da dieta cetogênica. Ele, que é um cara poderoso, tem dinheiro, ele atravessou da Califórnia para a costa leste, foi no Johns Hopkins. E lá, com 2 semanas, o Charlie, filho dele, passou a ter 0 de convulsão. Aquilo impressionou ele tanto que ele resolveu deixar o mundo ficar sabendo. Ele é amigo particular da Meryl Streep. E ele então pediu a Meryl Streep para fazer um filme para ele gratuito. E a Meryl Streep fez um filme sem cobrar para mostrar o poder da dieta cetogênica na cura da epilepsia. Eu digo na cura porque tem vários pacientes que ficam 5, 6 anos na dieta cetogênica e depois deixam de ficar e as convulsões não voltam. Então, a abordagem mais espetacular que existe para a epilepsia, que começou na Mayo Clinic e foi para Johns Hopkins, e que você não está sabendo por que você nunca ouviu falar, porque ninguém divulga. Não vai ter um representante do laboratório que vai chegar num consultório médico e dizer assim, doutor, o senhor não precisa mais receitar remédio para epilepsia, é só colocar seu paciente na dieta cetogênica. Eles estariam dando um tiro no pé. Existe interesse comercial, né? Nenhum, 0, porque não tem nada. Então, por isso que tem mais de 100 livros que eu vi, deve ter mais de 500 livros em dieta cetogênica no Amazon.com, porque todo mundo está vendo, peraí, câncer se beneficia com dieta cetogênica, epilepsia se beneficia com dieta cetogênica, diabetes se beneficia com dieta cetogênica. Se você é atleta, a sua performance vai e muito melhorar com dieta cetogênica. Você entendeu? É uma coisa impressionante. De preferência, o mínimo possível, né? Você viu, ó, você tem aminoácidos essenciais, né? Leucina, valina, isoleucina, lisina, fenilalanina, metionina, treonina, triptofano. Você tem ácidos graxos essenciais, linoleico, alfa-linolênico. Você não tem carboidrato. Qual é o carboidrato essencial que você tem? Você não tem. Não existe carboidrato essencial. Ponto. Por que que não existe? Porque se o corpo precisar, ele fabrica. É um fenômeno fisiológico chamado gliconeogênese. Se eu não como carboidrato e eu preciso de algum, o meu corpo sabe como fazer. O meu corpo não consegue fazer aminoácido, esses aminoácidos essenciais, ou eu ingiro ou não os tenho. O meu corpo não sabe fazer ácido graxo linoleico e ácido graxo alfa-linolênico. Eu preciso deles. Eles são essenciais. Então, no momento que eu tenho os essenciais, o resto do meu corpo faz. Então não tem esse perigo. A dieta cetogênica é uma coisa que veio para ficar. Ela tem 95 anos de experiência clínica. Eu li livros, inclusive, que para cura do lúpus também, né? Contribui às doenças autoimunes em geral. Não é só lúpus, não. As doenças autoimunes em geral se beneficiam com a dieta cetogênica. Então, eu estimulo os meus alunos a estudarem, a começar a praticar, a ensinar. Só que o povo, em geral, eles têm medo da gordura. Eles têm uma que eu chamo gordurofobia. Fala que a gordura, como tudo, tem seres humanos bons e seres humanos ruins. Tem gordura boa, tem gordura ruim. Tem que saber separar. As gorduras trans são ruins. Mas as gorduras, o ômega 6, o ômega 3, o ômega 9, os ácidos as gorduras saturadas de cadeia média, que é o do coco, são benéficas. A base da dieta cetogênica é o coco. Tá? Inclusive, se você olhar no New York Times, a lista dos 10 livros mais vendidos, tem um lá que estava em primeiro lugar, acho que não está mais, mas 4, 5 semanas atrás ainda estava. É um livro escrito pela Mary Porter, a doutora Mary Porter. A doutora Mary Porter era uma neonatologista, é uma neonatologista. E o marido dela, o Steve,
desenvolveu Alzheimer. E ele saía e não voltava, ele esquecia, aquela história toda. E aí, como médica, ela começou a pesquisar tudo com ele, tudo. E não melhorava o Steve. E no Alzheimer a gente faz com o paciente o chamado teste do relógio, que é o melhor que tem. Ele chega no seu consultório, você pega uma folha de papel sulfite, pega uma caneta e fala assim, desenha um relógio. Aí você vai ver que ele não tem condições de desenhar um relógio. Ele esquece o ponteiro de segundo, ele esquece o ponteiro do minuto, ele esquece o número, ele não faz o relógio certo. Aquilo ali você guarda na sua gaveta. Agora você implementa um tratamento, daqui 3, 6 meses você pede para desenhar o relógio de novo. Se o relógio melhorar, é porque está melhorando. Se o relógio piorar, é porque está piorando. É muito interessante isso. Então ela fez nele o teste do relógio. E aí ela começou a estudar, caiu na dieta cetogênica. Começou a estudar a dieta cetogênica, caiu no óleo de coco. Aí ela falou assim, pô, eu não tenho nada que perder, pô. Eu vou dar para o Steve óleo de coco. E ela começou a dar óleo de coco, e você vai ver no livro dela. 2 semanas depois o relógio já melhorou. 4 semanas depois nem se falava. E o Steve voltou a dirigir. Dirige até hoje, está dirigindo. Eu fui para a Alemanha no final do ano passado, e ela deu um curso para nós lá. Ela saiu dos Estados Unidos, eu fui lá assistir o curso dela. E ela mostrou a história dele, voltou a dirigir, voltou a fazer conta, ele é contador, entendeu? Uma mudança radical com óleo de coco, gente. O Brasil é tão rico em óleo de coco. As pessoas vão para a televisão falar mal de óleo de coco, a pessoa não tem noção de nada, nenhuma noção de bioquímica, nenhuma noção de nada, fica falando bobagem do óleo do coco. Pô, vai estudar, pô, tem tanto livro de óleo de coco na literatura. Já vi colega colocar em jornal de capa, tá? Óleo de coco, azeite de dendê e outras coisas, colocar tudo na mesma turma, né? Tem a literatura aí, é muito simples. Você entra no Google acadêmico, www.score.google.com, e digita lá Coconut Oil and Disease. Você vai ver lá a quantidade de trabalho que tem nas doenças as mais variadas. E o Brasil é tão rico nisso, ninguém aproveita. Aqui em casa, ó, nós só cozinhamos com óleo de coco. Aqui em casa, se você for na mesa daqui a pouco, você vai ver que você vai tomar água de coco fresquinha, que foi quebrado do coco hoje. De 15 em 15 dias me entregam 30 cocos aqui, a gente quebra aqui na cozinha. Toma água, todo dia eu tomo água de coco, todos os dias. Você entendeu? Você toma, eu me lembro que você tinha sugerido tomar uma colher de óleo de coco de manhã e uma de noite. Você continua fazendo isso? Tratamento, né? Prevenção não precisa ser isso, não. Tá? Eu tomo água de coco, eu cozinho com a banha de coco, chamada, você pode chamar óleo de coco ou gordura de coco. Qual a diferença? Depende de onde você mora e qual o clima que está no momento. O coco, o ponto de fusão do coco é 23 graus. Se o dia hoje estiver mais quente, ele é óleo. Se o dia estiver mais frio, ele é gordura. Por isso que no sul você chama de gordura de coco e no norte, nordeste, você chama de óleo de coco. Porque lá ele está sempre líquido. E no sul, na maioria das vezes, ele está gordura.